Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Juliana. Vamos à nossa aula de História. Estamos trabalhando com o capítulo Patrimônio Histórico. Vimos um pouquinho o que é considerado patrimônio, falamos um pouquinho do patrimônio familiar e falando sobre patrimônio familiar, olha aqui essa seção de olho no local. Quem cuida do patrimônio da sua família? Você ou seu responsável? Provavelmente é um adulto responsável, né? Número 2. Você e sua família guardam algum objeto muito antigo no lugar onde vocês moram? De quem vocês ganharam esse objeto? Qualquer objeto que tenha vindo lá de um bisavô, de um trisavô, e aí vocês foram guardando. Eu, por exemplo, tenho na minha casa um relógio que foi da minha bisavó, que é um relógio de corda, inclusive, que faz lá o badalar, e isso é considerado um patrimônio na minha família, por exemplo. E vocês na sua? Tem algum tipo de patrimônio guardado? Número 3. Na comunidade onde você vive, existe algum espaço público ou algum objeto de uso comum às pessoas? E aí, pense na sua cidade, no lugar onde você vive, no espaço público onde todos possam ter acesso. Existe algum espaço assim? Algum objeto comum às pessoas? Aí você vai pensar, pode pedir ajuda para um adulto, para você relembrar e ficar sabendo sobre aí a história da sua cidade. Combinado? E então agora vamos falar sobre alguns tipos de patrimônio. Vários tipos de patrimônio. Desde a antiguidade, o conceito de patrimônio mudou. Atualmente, podemos dizer que patrimônio é o conjunto de elementos que conta a história e a cultura de um povo, bem como sua relação com a natureza. O patrimônio é o legado que recebemos de nosso passado e transmitimos para gerações futuras. Podemos classificar o patrimônio em histórico, cultural e natural. O que é o patrimônio? O que quer dizer legado? Legado é algo que é transmitido às gerações que seguem. Então, o legado do meu pai e da minha mãe sou eu e o meu irmão. O legado da minha avó e do meu avô é a minha mãe e os meus tios, certo? É aquilo que vai se passando, ok? Olha aqui essa imagem que temos no nosso livro, pessoal. Mostra a cidade de Pompeia, na Itália. É um importante patrimônio histórico, pois preserva muitas construções antigas que contam a história do povo italiano. Então veja aí que é um local histórico, considerado um patrimônio histórico, porque conta um pouco da história do povo italiano. Para eles isso tem grande importância. Pode ser que não seja tanta para o nosso povo aqui no Brasil, mas para eles é. Da mesma forma que tem locais aqui no Brasil que são muito importantes para nós, porque contam um pouco sobre a nossa história, a nossa origem, às vezes explica por que existem certos tipos de construções, certos tipos de costumes, porque vem desde a nossa história. E aí um local, às vezes, está explicando onde tudo começou, certo? Então vamos falar um pouquinho sobre o patrimônio histórico. O patrimônio histórico, eu vou aumentar a tela aqui para vocês verem comigo. Isso. O patrimônio histórico pode ser uma construção, um local, um objeto ou uma obra de arte que tenha importância para a história de uma comunidade, de uma nação inteira ou da humanidade. Então foi o que nós falamos no caso ali de Pompeia, na Itália. Um patrimônio histórico porque conta a história de uma cidade, de uma comunidade. E como aqui no Brasil temos muitos locais com origem e descendência italiana por conta da imigração, nós podemos
ver esses locais como uma parte da nossa história também, dependendo do que a gente estiver buscando de informação. O patrimônio histórico deve ser protegido de pichações e vandalismo, pois pertence a todos. Por muito tempo, foram considerados patrimônios históricos apenas os bens que representavam a história das elites. O que é elite? São grupos sociais mais ricos, de pessoas com mais poder aquisitivo. A partir dos anos 1970, passaram a ser considerados patrimônio históricos os bens que representam a história de qualquer grupo de uma sociedade. Então, não só mais a história da elite, mas sim todos os bens que pudessem representar a história da sociedade, independente se for rico ou pobre, ok? Continuando aqui. Como será que objetos ou construções podem contar uma história? De que forma que um objeto ou uma construção pode contar uma história? Pensa aí um pouquinho. Quando a gente vê o formato de casas, de prédios, isso tudo vem de uma certa origem. Possam ter, obviamente, evoluções. Mas de que forma que isso pode contar a história? O que você acha? Vamos ver aqui o patrimônio cultural e no decorrer das nossas aulas você vai tendo a resposta dessa pergunta. Vejam aqui. O patrimônio cultural ajuda tanto a contar a história quanto a conservar a identidade de um povo. Podemos considerar patrimônio cultural praças, danças, lendas, comidas típicas, festas e outros elementos. Por exemplo, na região nordeste brasileira, que tem lá na região de Caruaru, uma festa junina muito tradicional, onde muitas pessoas do Brasil inteiro, inclusive de outros países, vão para este momento, para esta festa. Pode ser considerado um patrimônio cultural. Por quê? É uma festividade, uma dança, né? Que tem a questão da quadrilha, certo? Então, olha aqui essa imagem, pessoal. Que local lindo, né? É o Palácio da Quinta da Boa Vista. Ele é um patrimônio histórico do Brasil. Foi construído no Rio de Janeiro nos anos de 1700. Serviu de residência para a família real portuguesa desde 1892. Abriga o Museu Nacional, que no ano de 2018 foi parcialmente destruído por um grave incêndio. Então, realmente foi um desastre que aconteceu, onde se perderam muitos documentos, muitas imagens, né, contando a história do nosso país. Então, olha lá, esse prédio já foi pintado quantas vezes, né, para poder ele se manter. Dentro dele, a estrutura, às vezes questões internas de eletricidade, encanamento, tudo isso pode ser trocado, mas a estrutura em si não pode ser mudada, ok? Falando sobre os patrimônios, olha aqui outras informações que eu trouxe para vocês. Inicialmente, entendia-se por patrimônio bens importantes de uma família. Quando os romanos e outros povos se converteram ao cristianismo, se fortaleceu a ideia de patrimônio religioso. Os cristãos se sentiam não só responsáveis pela igreja, onde eles se encontravam para rezar, como pelas imagens de santos e outros objetos sagrados que veneravam. Esses objetos e espaços pertenciam à comunidade de pessoas que compartilhavam a mesma cultura religiosa. Com isso, o patrimônio se tornou cada vez maior, ocupando um espaço compartilhado, ou seja, um espaço público. Então, quando pensamos numa igreja como um espaço público, porém como um patrimônio, certo?
Vejam aqui, a partir de 1700 houve a programação da identidade nacional, isto é, a divulgação da ideia de que, apesar das diferenças, as pessoas que viviam no mesmo território, falavam uma mesma língua e tinham uma mesma cultura e origem histórica, eram membros de uma mesma nação. Assim, muitos monumentos, espaços naturais e práticas culturais começaram a ser preservados como patrimônio nacional, porque estava ali contando costumes, tradições e assim a história de um povo, certo? A história nos ajuda a entender nossa sociedade e nossa cultura. Estudar o patrimônio histórico nos ajuda a compreender isso. Com isso, é fundamental a preservação. Imagina se for tudo destruído. Como que vamos ter aí locais, fatos comprovando a nossa história, comprovando os costumes? Vejam aqui algumas leis que mostram a necessidade e a obrigatoriedade da preservação de patrimônios. Porque a gente não pode chegar, depredar, destruir, pichar um patrimônio histórico ou cultural, né? Então, de acordo com a Lei 9.605, pichar ou por outro meio compuscar edificação ou monumento urbano. Então, se a pessoa vai lá, picha, destrói um monumento urbano, ele tem de 3 meses a 1 ano de prisão e multa. Se o ato for realizado em monumento ou coisa tombada em virtude de seu valor artístico, arqueológico ou histórico, a pena é de 6 meses a 1 ano de detenção e multa. Então lembra quando a professora contou para vocês que existem os patrimônios que são tombados, ou seja, que aí realmente ninguém pode virar dono daquele local, ele passa a pertencer ao governo, a uma organização que mantém aquele espaço, certo? Ninguém pode chegar lá e comprar. E aí, para finalizar, alguns monumentos podem ser considerados patrimônio histórico ou não, dependendo dos interesses do período, certo? Então, pessoal, nós vimos agora um pouco sobre o patrimônio histórico e cultural. Continuaremos nossos estudos em breve. Cuidem-se, crianças. Tchau, tchau!